Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo dentro da Geografia Física, na frente 1 da Geografia, especificamente com as aulas 25 e 26, onde o assunto a ser trabalhado hoje é hidrologia. Vamos trabalhar um pouco sobre a distribuição da água no nosso planeta, a situação de escassez de água, o funcionamento do ciclo hidrológico e alguns outros conceitos importantes que a gente vai acabar dando sequência na próxima aula, antes de trabalhar na terceira e última aula com a situação dos recursos hídricos no território brasileiro. É um assunto que o Enem gosta muito de trabalhar, também muito pertinente nos principais vestibulares. Por isso, é preciso dar uma grande atenção e resolver bastante exercício para ter esse conteúdo na ponta da língua. Beleza? Então acompanhe comigo nos próximos slides para que esse entendimento seja muito bem feito. Para começarmos o nosso conteúdo sobre hidrologia, nada mais importante do que olhar para a distribuição da água no nosso planeta. Levando em consideração o tamanho da superfície terrestre, pouco mais do que 510 milhões de quilômetros quadrados, e é só a título de comparação, né? O Brasil tem pouco mais do que 8 milhões e meio, mais do que 1%, portanto, de toda a superfície do planeta. A gente tem praticamente 3/4 do nosso planeta formado por terras submersas, ou seja, que estão ocupados em sua superfície por corpos hídricos, sejam eles os mares, sejam eles os oceanos. E apenas 1/4 do nosso planeta é de fato ocupado por massas continentais ou por ilhas. Então o nome planeta Terra acaba se tornando até mesmo um pouco estranho diante dessa realidade. A título de curiosidade, quando a gente olha para a distribuição dessa superfície terrestre e, consequentemente, das terras submersas em relação à linha do Equador, a gente percebe que o hemisfério norte acaba se caracterizando pelo predomínio de massas continentais, enquanto que o hemisfério sul acaba se destacando pelo predomínio das terras submersas, fazendo com que o hemisfério sul seja denominado como o hemisfério das águas, enquanto que o hemisfério norte seja denominado o hemisfério das terras. Mas vamos além disso, vamos pensar na água do nosso planeta. Vamos pensar nessas terras submersas. Será que toda essa água está em mares e oceanos? Claro que não. Se a gente pensa na superfície terrestre, a gente tem que pensar que parte dessa água está congelada nas áreas montanhosas, nas calotas polares. Parte dessa água existe em lagos, lagoas, em rios. E se eu somar toda essa água que existe no nosso planeta, o volume de água é bastante significativo. Estamos falando aí de 1,38 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Só que normalmente quando a gente lida com a água, a gente está pensando numa outra unidade de medida, né? A gente pensa em litros de água. Aí a gente faz essa conversão e a ordem que a gente tem é de quase 1,4 sextilhões de litros de água. Quer dizer, é de fato um volume bastante significativo. E aí você fala para mim, então, Morrinho, não tem por que a gente se preocupar em relação à água no nosso planeta. Calma, vamos olhar dentro desse volume como um todo, como que essa água se encontra distribuída. E olha que interessante, 97% de toda a água do mundo se trata de uma água salgada, aquela que a gente encontra nos mares e oceanos principalmente. A priori, essa água salgada ela não está disponível para o nosso consumo. Portanto, o que resta a priori disponível para o nosso consumo? A água doce, em apenas 3% de todo esse volume de água total. Ainda assim é bastante água? Sim, mas vamos dar uma olhada agora na totalidade dessa água doce, também como ela se encontra distribuída. E olhe que interessante, a maior parte da água doce no nosso planeta está de alguma forma inacessível para a maior parte da sociedade, porque ou eu vou encontrar junto às calotas polares, nas áreas extremamente frias do nosso planeta, ou eu vou encontrar junto às grandes cadeias montanhosas, na forma de gelo. Eu não consigo transportar essa água das calotas para que haja um consumo significativo nas áreas mais populosas do mundo, sejam nas zonas intertropicais ou temperades. Eu não consigo remover a água dessas montanhas e abastecer uma grande parcela da sociedade. Então fica muito difícil a maior parte dessa água doce de fato ser consumida. Aí eu olho para um outro grande percentual e vejo que 22%, pouco mais do que um quinto, quase um quarto da água doce do nosso planeta, encontra-se em camadas subterrâneas. A princípio, nós não temos contato com essa água subterrânea. Portanto, há uma necessidade de fazer uma perfuração para que se tenha acesso à água. E isso demanda investimento, isso demanda algum tipo de técnica que nem todas as sociedades têm ao seu alcance.
E no final das contas, então, que tipo de água doce que está diretamente acessível à maior parte da sociedade? A água que a gente encontra nos rios e lagos. E se eu olhar para essa água que eu encontro em rios e lagos, eu tenho esse percentual de 1%. Mas será que eu estou falando de 1% do total de água que existe no planeta? Não, não, não. Eu estou falando de 1% do total da água doce que existe no nosso planeta. Quer dizer que, em relação a esse volume total, a água doce disponível em rios e lagos acaba se tornando uma quantidade pouco significativa. E aí a gente já começa a ligar o alerta. Porque o volume total de água do planeta já não é um volume tão significativo assim da gente pensar que é um recurso de forma que podemos tratar de uma maneira infinita. E se eu observar a superfície terrestre, eu vou perceber que essa disponibilidade de água também é bastante desigual. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui comigo. Essa imagem traz na legenda 4 informações importantes. Em verde, onde há pequena ou não há escassez de água. Nesse azul intermediário, onde há uma escassez de água física. Nesse azul mais clarinho, onde está se aproximando de uma escassez física de água, e essa área em azul mais escuro, onde a escassez de água se dá do ponto de vista econômico. Vamos fazer uma análise disso de uma maneira um pouco mais precisa. Primeiro, pensando onde não há escassez de água, onde a escassez de água é muito pequena. Veja que isso vai acontecer no Canadá, em boa parte dos Estados Unidos, em boa parte da América do Sul, inclusive do Brasil. Que a Europa não vê tanto problema nesse sentido, que a Rússia não vê tanto problema nesse sentido, mas as demais regiões do planeta vão apresentar aí algum tipo de escassez de água. E o que eu acho importante a gente diferenciar? O que é a escassez física e o que é a escassez econômica. Escassez física, ela é oriunda da própria natureza. Ou seja, regiões de clima mais seco apresentam escassez física de água. Regiões de clima semiárido se aproximam de uma escassez física de água. Então, bora olhar de novo para o mapa. Onde eu tenho climas secos no nosso planeta? Em áreas desérticas. Então, quando eu olho, por exemplo, para a região oeste dos Estados Unidos, tem o deserto do Colorado, tem o deserto do Arizona, que faz sentido uma escassez física aparecer. A mesma coisa no norte do México, no deserto de Sonora. Olho para a borda do deserto do Saara, no norte da África, e vejo a mesma situação. Deserto arábico, no Oriente Médio. Deserto de Gobi, na China. Deserto do Xinjiang, próximo ao deserto do Kalahari. Então, as coisas fazem, de fato, algum sentido. E onde que eu tenho essa escassez próxima a acontecer? Veja que no Brasil eu tenho que destacar isso. No Brasil, na região nordeste, especificamente no sertão, eu tenho clima semiárido. E ali, como a gente já estudou em aulas anteriores, há um processo de desertificação que pode acontecer. E tem muito a ver com essa escassez de água, tem muito a ver com essa escassez de chuva também nessa região. Ô Moinho, e o lance da escassez econômica? Essa é triste, porque a escassez econômica, você tem até água disponível para o consumo, mas eu não consigo captar a água para esse consumo porque eu não tenho recurso financeiro nem recurso técnico para realizar esse processo. E aí eu vou perceber que há uma coincidência com as regiões mais pobres do planeta. Não é à toa que boa parte do continente africano acaba desfrutando, infelizmente, falar desfrutando, né, porque isso não é a verdade, não é a realidade, mas acaba tendo essa situação de escassez econômica de água. O mesmo eu encontro entre o Peru, o Equador e a Bolívia, na América do Sul. O mesmo eu posso encontrar entre Índia, Bangladesh, Sudeste Asiático. Quer dizer, cabe aí uma análise um pouco mais delicada, um pouco mais adequada, para você perceber o porquê que essa escassez existe. Você tem a ver com climas mais secos, escassez física. Você tem a ver com uma pobreza significativa, escassez econômica. Em geral, o Brasil não tem grandes problemas com água, a não ser na região do sertão nordestino, que se trata de uma área próxima à escassez física de água, por conta do clima semiárido do sertão. Bom, então, veja que de cara trago notícias que não são tão boas. Quer dizer, em relação ao volume total de água, a água doce se encontra numa quantidade muito pequena. E, ao mesmo tempo,
a água doce que existe no planeta está distribuída de uma maneira muito desigual. Qual é o alento em cima de tudo isso? A água se renova. E para entender como a água se renova, vamos analisar o que a gente chama de ciclo hidrológico. Olha para o ciclo hidrológico. Como se trata de um processo cíclico, a partir de qualquer momento que eu analisar, a partir de qualquer lugar que eu analisar, eu vou perceber esse ciclo funcionando com relativa tranquilidade. Então, só para a gente ressaltar, né, apesar da gente ter uma disponibilidade desigual e reduzida de água, esse recurso acaba sendo renovável pelo ciclo hidrológico. Onde eu vou começar a minha análise? Vou começar a minha análise nesse rio. Um rio qualquer. Esse rio, ele navega ou ele acaba abastecendo, ele acaba fluindo sobre a superfície terrestre, ele pode receber a água de outros rios, ele pode receber a água que escoa superficialmente em função da chuva, e à medida que a gente tem esse processo acontecendo, o sol ele acaba gerando algum tipo de influência nessa água de um rio, seja a água do rio que vai parar no mar, no oceano. O que o sol faz? O sol aquece essa água. O sol, ao aquecer essa água que flui na superfície, faz com que a água passe por um processo de evaporação. E à medida que eu tenho a evaporação dessa água, ela não se dá apenas na evaporação da água de um rio, de um córrego, de um lago, do mar ou do oceano. Há uma evaporação também a partir da transpiração das plantas. Essa evaporação a partir da transpiração das plantas, a gente dá o nome de evapotranspiração. E aqui eu tenho um processo muito importante, porque de alguma forma a água saiu do seu estado líquido e passou a um estado gasoso. Então eu tenho agora a água em um outro estado físico na atmosfera. E à medida que essa água circula na forma de vapor na atmosfera, ela está sujeita ao processo de condensação. Essa condensação leva a uma precipitação, como em climatologia a gente trabalhou. E a precipitação mais comum, como a gente já aprendeu, se dá na forma de chuva. Quer dizer que, de novo, a água muda de estado físico e muda de lugar na natureza. Sai da atmosfera, volta para a litosfera. À medida que a água da chuva cai, ela vai abastecer os rios, ela vai escoar superficialmente, ela vai parar em rios, em lagos, em oceanos, e esse ciclo ele tem continuidade. Mas veja que interessante, essa água também ela pode pouco a pouco infiltrar no solo. Ao infiltrar no solo, ela pode se acumular em depósitos subterrâneos junto às rochas, e pouco a pouco esses depósitos subterrâneos eles podem aflorar na superfície, dando origem a um curso d'água, abastecendo um rio, um córrego ou qualquer corpo hídrico que a gente encontre. E o processo, novamente, tem sequência. Maravilha? O que é muito importante ao longo desse processo? A renovação. E onde acontece essa renovação? A renovação acontece, turma, no momento em que eu tenho a evaporação, posteriormente a precipitação, porque o que evapora é a água e não o seu poluente, e eu tenho um outro processo importante de renovação que se dá com a penetração na água do solo e no seu afloramento junto à superfície, porque o solo acaba realizando o papel de filtro para essa água. Veja que são processos essenciais para que a água se torne, portanto, um recurso renovável. Agora, diante dessa renovabilidade, significa que a água tem se tornado um recurso realmente muito disponível para a nossa sociedade? Não. E a gente tem que ver, então, os problemas vinculados ao funcionamento desse ciclo hidrológico e como que a sociedade tem provocado esses problemas. O primeiro problema que a gente pode identificar relacionado ao funcionamento do ciclo hidrológico tem a ver com o uso intenso que a gente faz da água, que é muito mais rápido do que a velocidade que a gente tem de renovação dessa água pela natureza. E olhando para as diversas formas de uso da água, o que a gente percebe? Que cerca de 70% de toda a água que é utilizada no nosso planeta acaba sendo utilizada pela agropecuária. Claro que isso é uma média mundial. Países que têm uma dependência maior da zona rural, das atividades agropecuárias, passam a ter um uso maior. Mas também eu posso pensar que, à medida que eu tenho sistemas agrícolas mais modernos, por mais contraditório que isso pareça,
o uso da água tende a se tornar mais intenso também. Agora, como que a gente tem essa utilização na agropecuária? Principalmente pela irrigação de lavouras. E aí eu quero explicar essa contradição que eu coloquei agora há pouco. Por que há uma contradição? No processo de desenvolvimento da agricultura, sistemas agrícolas mais modernos, como o agronegócio, eles usam muita tecnologia que muitas vezes suplanta as possibilidades da natureza. Ou seja, num sistema de irrigação moderno, eu não preciso ter muita chuva na região onde eu vou praticar a minha agricultura, o meu cultivo específico. Eu consigo trazer água de uma outra região. Isso vai intensificar o consumo de água. Daria para usar mais racionalmente a água na irrigação? Daria, através de um sistema de gotejamento, onde eu despenderia a quantidade necessária de acordo com as necessidades da planta, mas isso torna ainda mais caro o processo de produção. Outra forma que a agropecuária tende a empregar a água diz respeito à dessedentação dos animais, quer dizer, à medida que eu tenho os animais, e eles têm sede, obviamente, porque precisam de água para sobreviver, quanto mais animais eu tenho, mais animais têm para serem abastecidos com água. E se olharmos para o nosso hábito de consumo alimentar, para a produção industrial alimentícia, o consumo de carne tem se tornado muito grande, a criação de animais tem se tornado muito grande. Isso faz com que haja uma pressão muito significativa ao consumo de água pela atividade agropecuária. Em segundo lugar, quem aparece é a atividade industrial. E no que diz respeito à atividade industrial, a água ela pode ser usada enquanto matéria-prima, setor de bebidas, setor de alimentos, medicamentos, produtos de higiene. A água pode ser usada em processos de resfriamento, então atividade metalúrgica, siderúrgica, cerâmica, e a água pode ser utilizada no processo de limpeza. E aí, praticamente todas as atividades industriais, de alguma forma, acabam fazendo essa utilização. Mas a pergunta que eu gosto de fazer nesse momento é: será que para o processo de resfriamento ou processo de limpeza, a água tem que ser a mais potável possível? Claro que não. Claro que eu não vou empregar água sem potabilidade na indústria alimentícia, na indústria de medicamentos. Mas se eu estou pensando na lavagem de tecidos, calçados, automóveis, máquinas, não há necessidade dessa água ser potável. O que abre a brecha para a utilização do que nós chamamos de água de reuso. E o que seria essa água de reuso? É a água que eu capturo de um rio, de um lago ou até mesmo de um reservatório subterrâneo, faço a sua utilização num resfriamento, numa lavagem e trato essa água dentro da minha empresa para depois reutilizá-la. E quando eu reutilizo, faço novamente esse tratamento. Então, o volume de água que eu retiro da natureza acaba se tornando relativamente menor e a qualidade, do ponto de vista ambiental dessa fabricação de mercadoria, acaba se tornando, com certeza, muito maior. Maravilha! E, por fim, o último tipo de uso para se destacar é o uso doméstico, que é o uso que eu, você, a maioria de nós fazemos na nossa higiene pessoal, na higiene da casa, no preparo dos alimentos, e que representa apenas 8% do total da água utilizada. É sempre importante, por mais que a gente represente a menor fatia, que a gente faça esse uso racional, que a gente evite o desperdício de água. Ah, mas a gente usa muito pouco, a gente pode desperdiçar. Não, essa não é a lógica. Sempre as atividades devem usar o mais racionalmente possível. Mas há uma ressalva a se fazer. Quando a gente tem problemas relacionados a abastecimento de água, normalmente o poder público acaba emitindo a possibilidade de um racionamento acontecer. E diante desse racionamento, a pressão para que o consumo se torne menor sempre se dá na sociedade, no seu uso doméstico, e não na classe produtiva, seja para agropecuária, seja para industrialização. Recentemente, estou falando aí de 2014, o estado de São Paulo, em especial a região metropolitana de São Paulo, viveu uma seca muito forte, que desabasteceu parte da metrópole. O nível do sistema Cantareira, que abastece a cidade, pouco a pouco foi sendo reduzido por conta da ausência de chuva e as pessoas tiveram que fazer uma retração muito forte no seu consumo, tiveram que fazer, de certa forma, uma política de conscientização sobre o seu consumo para evitarem serem multadas pela prefeitura. Quer dizer, olha a pressão onde vai, não vai na agricultura, não vai na pecuária nem na indústria, vai direto no cidadão. Então, esse é um primeiro problema do uso muito intenso. O segundo problema tem a ver com a poluição. Então, além da gente usar bastante, a gente polui muita água e a natureza não consegue, de alguma forma,
repor essa água, renovar essa água na velocidade que a gente usa, na velocidade que a gente polui. O que leva essa poluição da água a acontecer? Ou a poluição do solo, que é um local de renovação, como a gente viu, ou a poluição atmosférica, que é outro local de renovação que a gente viu. A gente percebe essa poluição no solo acontecendo por conta do lançamento de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, junto às áreas de lavoura mais moderna. À medida que a água infiltra no solo ou escoa superficialmente, pouco a pouco ela vai sendo deteriorada, contaminada com esses instrumentos. O mesmo diz respeito ao lançamento de lixo irregular, onde o chorume, que é resultado da decomposição desse lixo, acaba de alguma forma contaminando a água que escoa superficialmente ou que se infiltra no solo. Olhando para a atmosfera, a contaminação da água ou a dificuldade de renovação da água se dá na mistura do vapor de água com os poluentes atmosféricos. Poluentes decorrentes aí da queima de combustíveis fósseis, nos meios de transporte, na atividade industrial, na geração de energia termoelétrica, que faz com que a água, ao precipitar, precipite numa acidez menos tolerável pela biosfera. Quer dizer, onde era para ser renovada a água, ela volta contaminada na forma de chuva ácida. Claro que a contaminação também acontece na superfície, com o lançamento de esgoto, com o acesso do lixo, com o acesso dessa água a áreas onde há depósito de lixo, e isso faz com que haja também uma menor disponibilidade de água para o nosso consumo. Um agravante pensando nas áreas urbanas que coloco como observação. Como em áreas urbanas, normalmente eu tenho muito asfalto, muito concreto, o solo fica impermeável. E ao ficar impermeável, esse processo de infiltração de água, ele se torna prejudicado e o escoamento superficial se torna muito mais intenso. É justamente, turma, nesse processo de infiltração que eu tenho a renovação da água. Então, ela fica prejudicada por conta também da expansão das áreas urbanas impermeabilizadas. Joia? Esse assunto que a gente acabou de trabalhar é um assunto super recorrente no Enem. O que a gente vai conversar no decorrer da nossa aula? Sobre alguns conceitos mais específicos. Nós vamos falar sobre aquíferos, vamos falar sobre o litoral do Brasil e vamos falar sobre o fenômeno das marés. Então fiquem aí e me acompanhem no resto desses slides. O primeiro conceito que a gente trabalha nessa aula sobre hidrologia é o conceito sobre aquífero. E como eu coloco aqui no slide para vocês, o que são esses aquíferos? Aquíferos representam grandes reservatórios de água subterrânea. Essa água que a gente encontra no subsolo, ela precisa de alguma forma de condições específicas para chegar no subsolo. Quer dizer, então, que não é toda a área da superfície terrestre que a gente pode encontrar aquífero. Que tipo de área é essa? É a área de bacia sedimentar. Porque bacias sedimentares, como nós já estudamos, são áreas onde predominam as rochas sedimentares. E rochas sedimentares normalmente são mais porosas. Portanto, eu tenho rochas com maior permeabilidade, onde a recarga desses aquíferos pode acontecer. E o que seria essa recarga, Morrinho? Seria a área onde, à medida que a chuva cai, há uma sucção dessa água pelo solo. À medida que essa sucção vai acontecendo, essa absorção vai acontecendo, a água ela vai se depositando nessas camadas subterrâneas. No Brasil, temos dois importantes aquíferos que são os maiores do mundo. O mais famoso desses aquíferos aparece na região Centro-Sul, que é o aquífero que nós chamamos de Guarani. O aquífero Guarani, como você pode constatar, ele abrange o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas ele não fica restrito ao território brasileiro. Ele engloba parte do território uruguaio, argentino, bem como o território paraguaio. É um aquífero, portanto, de águas internacionais. Se a gente lembra um pouquinho do relevo brasileiro, esta porção do relevo brasileiro é uma área de planalto sedimentar, que são os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Portanto, faz sentido esse tipo de associação. Já quando eu olho para o aquífero, o sistema aquífero Grande Amazônia, chamado também de SAGA, esse aquífero ele representa uma área superficial relativamente próxima
da área do aquífero Guarani. Mas se eu faço a mensuração em volume de água, eu tenho 4 vezes o volume de água do aquífero Guarani dentro do sistema aquífero Grande Amazônia, que inclui o famoso aquífero Alter do Chão, entre o Pará, o Amazonas e o Amapá, que sozinho tem o dobro do volume de água do aquífero Guarani. Quando eu olho para esses dois aquíferos, o que eu tenho que ter em mente? Não apenas a diferença de localização geográfica, não apenas a diferença de volume de água, mas a diferença de gestão dessa água. Quando eu olho para o aquífero Grande Amazônico, esse aquífero está numa região pouco populosa, pouco povoada, portanto, onde a demanda de água acaba se tornando muito pequena, onde a contaminação do solo, que levaria a uma contaminação do aquífero, também é muito pequena. Alguns especialistas garantem que se o mundo dependesse apenas da água desse aquífero Grande Amazônico, teríamos água suficiente por mais de 200 anos. Quer dizer, realmente trata-se de um grande volume de água. E no aquífero Guarani? Bom, no aquífero Guarani eu já até coloco essa observação para vocês. Eu olho para essa região onde está o aquífero Guarani e sei que em Minas Gerais, no estado de São Paulo, nos estados do sul do Brasil, eu tenho uma grande concentração populacional. Que nessa porção nordeste da Argentina eu tenho uma grande concentração populacional. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência de que esse espaço como um todo é um espaço muito forte na atividade agropecuária. E se eu somo esses elementos, eu começo a perceber que a situação do aquífero Guarani está longe de ser a das mais agradáveis. Por que eu digo isso? O fato de ser uma região muito populosa demanda uma água muito grande do aquífero. Então eu tenho uma retirada de água, muitas vezes, que acaba não sendo reposta em igual quantidade, o que vai minando a disponibilidade de água desse reservatório subterrâneo. Mas, ao mesmo tempo que se trata de uma área populosa e de grande demanda de água, eu tenho que lembrar que essa área muito urbanizada muitas vezes deposita seu lixo de maneira inadequada, o que acaba levando à formação do chorume, que muitas vezes infiltra no solo. E se infiltra no solo junto com a água da chuva, contamina esse aquífero. E não só na área urbana isso acontece, na área rural isso também acontece. De que jeito? Como eu tenho uma agricultura bem desenvolvida nesse espaço, à medida que o agrotóxico e o fertilizante são utilizados, à medida que eles são infiltrados no solo, também eu tenho contaminação desse aquífero. Esse tipo de abordagem é super comum nos vestibulares, então estejam atentos, porque mistura vários elementos importantes da geografia. Joia? Então esse era um primeiro conceito. Vamos trabalhar agora com o litoral brasileiro com outros conceitos que são importantes. Para entendermos o litoral brasileiro, temos que ter ciência que todo o litoral é a área de contato entre o oceano e o continente. Quando observamos o nosso litoral, percebemos que uma das características marcantes desse litoral é o fato dele ser muito extenso. Ele abrange a região norte do Brasil, saindo do Cabo Orange, no estado do Amapá, passa pelo litoral do Pará, do Maranhão, do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e termina ao sul do Rio Grande do Sul, no Arroio Chuí, na foz do Arroio Chuí. Quer dizer, é de fato um litoral muito extenso, um dos maiores do mundo. Mas é um litoral pouco recortado. A gente não percebe grandes reentrâncias do mar, do oceano, no território brasileiro. Da mesma forma, a gente não percebe grandes avanços do continente ou da área continental sobre o Oceano Atlântico. Mas isso acontece em outros lugares do mundo, Morrinho? Sim, são os nomes que eu trago aqui para vocês a título de curiosidade. Pensando nos avanços continentais, temos as nomenclaturas península, cabo e ponta, onde uma península sempre é maior do que um cabo, que é sempre maior do que uma ponta. Um exemplo de península está aqui, a Península da Flórida. Outro exemplo de península aparece aqui, a Península Arábica. Pensando em cabo, podemos falar do Cabo Canaveral, que aparece ao sul da Flórida. Podemos pensar na cidade de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Pensando em ponta, podemos pensar na Ponta dos Seixas, que é o extremo leste do Brasil, situado no estado da Paraíba. Agora, quando eu olho no sentido oposto, pensando
em reentrâncias do oceano no continente, aí eu tenho como nomenclaturas golfos, baías e enseadas. E onde que a gente encontra isso? Olhando para golfos famosos, temos aqui o Golfo do México. Temos aqui no Oriente Médio o Golfo Pérsico. Pensando em Baía, temos a Baía de Todos os Santos, junto à cidade de Salvador, a Baía da Guanabara, junto à cidade do Rio de Janeiro. E pela enseada, temos uma forma de praia que provavelmente vocês já viram em praias com esse nome, onde a praia de Enseada, ela representa uma reentrância do mar na área continental. Esta área, onde o mar acaba invadindo, é o que a gente chama de praia de Enseada. Ô Morrinho, mas isso eu não preciso ficar guardando para o vestibular, né? Não tem não. Já disse a vocês que isso é mais a título de curiosidade. Voltando à caracterização do nosso litoral, vamos pensar na importância econômica que ele tem. E uma das maiores importâncias tem a ver com o turismo. Afinal de contas, não apenas o nosso litoral é muito extenso, mas o nosso litoral ele fica em boa parte dele na zona intertropical. Portanto, é um litoral de clima quente, de clima úmido durante o verão, mas que boa parte do ano tem bastante sol. E aí, como eu tenho uma ocupação humana muito forte ao longo do litoral, muitas atividades econômicas ali se desenvolveram. Isso torna o atrativo turístico muito forte para essas regiões. Ao mesmo tempo, podemos pensar no litoral como uma forma de exploração de recursos naturais, seja pela pesca, que na maior parte das vezes é feita de maneira artesanal, seja na mineração, onde se destaca a extração de petróleo, de gás natural, junto ao relevo submarino, como a gente vai acompanhar no próximo slide, como a gente vai estudar também na aula sobre fontes de energia. E também podemos destacar ao longo do nosso litoral o processo de navegação. Navegação essa que pode ser uma navegação internacional dos principais portos brasileiros em direção aos principais portos ao redor do mundo, mas que também pode ser uma navegação entre portos dentro do nosso território. Num tipo de navegação que, como está representado nesse mapa, a gente chama de cabotagem. É uma navegação que acontece ao longo da costa, em que eu posso estabelecer pontos de parada nos principais portos do território brasileiro. E eu tenho que saber agora quais são esses principais portos, Morrinho? Não, porque a gente vai ter uma aula sobre transportes, onde a gente vai poder dialogar bastante sobre essa situação, inclusive associando com produtos de destaque, seja na importação, seja na exportação a partir do Brasil. Beleza? Além dessas características sobre a importância econômica de ser pouco recortado e muito extenso, o que mais que é importante a gente saber a respeito do nosso litoral? Que nós temos limites territoriais que vão além do nosso litoral e que isso, turma, tem aparecido com uma frequência cada vez maior nas provas. Então, vamos olhar para isso no próximo slide. Ao analisarmos nossos limites territoriais a partir da faixa do litoral, percebam que existem duas regiões distintas. Uma primeira região, um pouquinho mais estreita, de 12 milhas náuticas a partir da linha da costa, o que equivale a mais ou menos 22 quilômetros, nós chamamos de mar territorial. Nessa região do mar territorial, o governo federal exerce total soberania sobre esse espaço. O que significa isso? Não existe poder maior do que o do governo brasileiro dentro desse espaço. As leis que valem para a área continental brasileira continuam valendo para essa porção do litoral e da área marinha do território brasileiro. Valem regras para práticas econômicas, para relações sociais, para relações políticas. No entanto, existe uma outra faixa bem mais larga, bem mais extensa, que nós chamamos de Zona Econômica Exclusiva e usamos a sigla ZEE para representá-la. É uma faixa que tem 200 milhas náuticas de extensão, ou, pensando na medida em quilômetros, que é mais fácil para a gente lidar, cerca de 370 quilômetros. Não vejo necessidade de ficar decorando esses valores, nem do mar territorial, nem da Zona Econômica Exclusiva. Mas o que chama a atenção na Zona Econômica Exclusiva? O que o próprio nome diz, o que o próprio nome sugere. Exclusividade em relação à exploração econômica. Tudo que se encontra dentro dessa área da ZEE pertence de alguma forma ao Estado brasileiro. E para que haja algum tipo de exploração dentro dessa ZEE, essa exploração só pode ser feita mediante autorização do Estado brasileiro.
seja na atividade pesqueira, seja na circulação de embarcações, seja na extração de recursos minerais, como petróleo ou gás natural. Há um apelido para essa região, que é o de Amazônia Azul. E por que tem esse apelido? Não só pela grande extensão territorial, que de alguma forma se assemelha à extensão territorial da floresta amazônica, mas também pela biodiversidade, pelo potencial de riqueza a ser explorado nessa região. E é justamente essa questão do potencial de riqueza que hoje faz o Brasil requerer junto à ONU a expansão dessa zona econômica exclusiva. E aí nós temos essa área que está demarcada no nosso mapa, nesse tom mais avermelhado, onde eu estou colocando as setinhas acima dele. Por que o governo brasileiro quer expandir a sua zona econômica exclusiva? Porque acredita que há um potencial muito grande de exploração de petróleo e de gás natural ao longo dessa faixa litorânea. Mas, Morrinho, é possível fazer isso? Sim, porque existe uma convenção da ONU, que a gente chama de Convenção da ONU sobre Direito ao Mar, que permite aos países expandirem essa zona econômica exclusiva até uma faixa de 648 quilômetros a partir da linha do litoral, mas com uma condição, que essa extensão de até 648 quilômetros seja formada pela região da plataforma continental do país. E o que é a plataforma continental? Como essa imagem aqui de baixo nos sugere, a plataforma continental ela representa essa primeira parcela do relevo submarino que tem uma profundidade de cerca de 200 metros. Se a gente tiver essa área de plataforma continental de fato muito extensa a partir da linha da costa, a gente tem a possibilidade de fato de realizar essa expansão. Seria interessante isso? Seria. O que hoje acontece? O Brasil aguarda o aval da ONU para ter essa extensão realizada e assim aumentar o seu potencial de exploração econômica. Beleza? Moçada, para a gente terminar agora, vamos falar do fenômeno das marés, que é um fenômeno que pouco aparece nos vestibulares, mas quando aparece, normalmente derruba muita gente. Mas, Moinho, o que são as marés? Para quem vive no litoral, a percepção sobre a existência das marés é fácil, mas para quem vive no interior, precisa ser um pouquinho mais teórico, porque as visitas ao litoral, acabam sendo um pouco mais esporádicas. O que as marés caracterizam são oscilações que nós temos no nível do mar em relação ao litoral. Então, nós podemos perceber que ao longo do dia, existe um momento em que as marés avançam, que o nível do mar avança em direção ao continente, como mostra essa imagem aqui de cima, e existe um outro momento em que essas marés são recuadas, em que o mar recua em relação ao continente, que nós chamamos de marés baixas. Quando a gente faz uma análise sobre essas marés, a gente pode fazer essa análise de duas maneiras. Essa oscilação entre maré alta e maré baixa, que é uma oscilação que acontece ao longo de um dia, ou a gente pode fazer uma análise do quanto essa oscilação, ou como essa oscilação se comportou, se ela foi maior ou se ela foi menor essa oscilação, que é o que a gente percebe ao longo do mês, quando a gente dá o nome de maré de cisígia ou de maré de quadratura. Nós vamos fazer todas essas análises ao longo aí desses dois últimos slides. Para a gente pensar o porquê que essas marés acabam acontecendo, ou porque essa oscilação acontece, porque ela é maior, porque ela é menor, tem muito a ver com a relação espacial, com a relação gravitacional que existe entre o Sol, a Terra e a Lua. Principalmente na relação entre Terra e Lua. Ô Morrinho, mas a força gravitacional exercida pelo Sol não é muito maior do que a força gravitacional exercida pela Lua? É, mas além da força gravitacional, a gente tem que pensar na distância entre esses astros. E aí, quando eu comparo a distância da Terra ao Sol e da Terra à Lua, a Lua está muito mais próxima do Sol. A gente está falando aí mais ou menos 380 mil quilômetros, distância entre Terra e Lua, e de mais de 150 milhões de quilômetros a distância entre a Terra e o Sol. Então, a Lua acaba sendo um dos grandes agentes aí na formação dessas marés. Para a gente começar essa análise, vamos olhar primeiro para aquela que acontece ao longo de um dia, que é a oscilação entre a maré alta e a maré baixa. A maré alta a gente pode dar o nome de pré-mar, enquanto que a maré baixa a gente pode dar o nome de baixa-mar.
Ao longo do dia, a gente vai perceber que esses fenômenos acontecem 2 vezes cada um. Então, 2 marés altas e 2 marés baixas ao longo de 24 horas. E que isso vai acontecer pela relação entre Lua e Terra. Olha para essa imagem com atenção. À medida que eu tenho a Terra e a Lua de alguma forma alinhadas sobre algum ponto, sobre algum meridiano, então vamos imaginar aqui os 2 polos, no que isso seria um meridiano, a Terra, turma, recebe de alguma forma a influência da força gravitacional da Lua. Por mais que a Lua tenha uma força gravitacional muito menor do que a Terra. E isso faz com que os corpos líquidos, de alguma forma, sofram alguma deformação, alguma alteração. Quando eu tenho essa situação de força gravitacional exercida pela Lua sobre os corpos hídricos da Terra, eu tenho o que nós chamamos de maré alta. A maré alta ela não vai acontecer apenas sobre esse meridiano que está alinhado com a Lua, mas também vai acontecer no seu meridiano oposto, o que eu chamo de antimeridiano. Então, à medida que a Terra faz o seu movimento de rotação, quantas vezes esse meridiano passa por esse alinhamento? Uma. Quantas vezes esse outro meridiano em azul passa por esse alinhamento? Uma também. Mas como o fenômeno da maré alta ele acontece 2 vezes por dia, eu tenho a passagem de um meridiano e a ocorrência no meridiano oposto, o que acontece, então, 2 vezes ao dia. O fenômeno da maré alta, então, aparece quando eu tenho meridiano e antimeridiano alinhados com a Lua. E o fenômeno da maré baixa, quando esse alinhamento ele não acontece. Quando, na verdade, eu tenho o maior desalinhamento possível de um meridiano com a Lua, quando se forma um ângulo, portanto, entre eles de 90 graus. E aí eu tenho o fenômeno da maré baixa. Quando eu olho para o fenômeno da maré baixa, ele também acontece 2 vezes ao longo do dia, em função de meridianos que se encontram em lados opostos do nosso planeta. À medida que o ano vai passando, a gente vai percebendo que o horário de ocorrência desses fenômenos vai mudando e em toda a área litorânea é muito comum a gente encontrar tabelas ou tábuas de comportamento da maré, porque isso ajuda muito os pescadores que vivem nessa região, a quem navega também nesse espaço litorâneo. Beleza? Então essa é uma primeira oscilação que a gente tem das marés, maré alta, maré baixa, que está diretamente influenciado pela Lua e que acontece pelo alinhamento completo ou pelo desalinhamento completo desses astros. Joia? Vamos analisar agora a segunda situação, que é justamente a amplitude dessas marés. A maior ou uma menor amplitude dessas marés, para a gente fechar o nosso conteúdo. Se na análise diária do comportamento das marés a gente percebe uma influência muito forte da Lua sobre a Terra, quando a gente faz uma análise da oscilação, da amplitude das marés, da diferença entre a maré mais alta e a maré mais baixa, a gente tem um outro personagem participando do processo, que é o Sol. Então, o que a gente percebe? Quando eu tenho uma oscilação maior, uma amplitude maior entre a maré alta e a maré baixa, eu dou um nome para essa maré de maré de Cisígia, ou maré de águas vivas, ou marés vivas. E quando eu tenho uma menor diferença entre a maré alta e a maré baixa, eu chamo isso de maré de quadratura, ou maré de águas mortas, ou marés mortas. Ao invés de a gente perceber isso ao longo de um dia, a gente percebe esse comportamento ao longo de um mês. Então, nós vamos ter 2 períodos do mês em que a maré de Cisígia vai acontecer e 2 períodos do mês em que a maré de quadratura vai acontecer. E por que isso acontece 2 vezes ao mês? Porque depende muito da fase da Lua. E quando a gente olha para a ocorrência das diferentes fases da Lua, essas fases elas têm uma relação direta da maneira como o Sol, a Lua e a Terra acabam de alguma forma interagindo entre si. Então veja aqui comigo. Aqui eu tenho de marés vivas, de marés de Cisígias, onde eu tenho a maior amplitude, a maior variação entre a maré alta e a maré baixa. O que eu percebo numa situação de maré de Cisígia? Que o Sol, a Lua e a Terra estão alinhadas entre si.
Esse alinhamento que acontece entre Lua, Sol e Terra acontece em duas fases específicas da Lua. Ou na situação de Lua nova, em que apenas esta face da Lua é iluminada pelo Sol e a gente não vê, portanto, a Lua a partir do planeta Terra, ou nesta fase da Lua, que é a Lua cheia, onde esta face é iluminada pelo Sol e a gente consegue ver a Lua por completo, pelo menos a face iluminada a gente vê por completo. Quando eu tenho o alinhamento desses astros, o que acontece? Há uma soma da força gravitacional da Lua e do Sol sobre as águas do nosso planeta, onde eu tenho a maré mais alta possível e eu tenho a maré mais baixa possível, portanto, a maior amplitude entre esses dois momentos. É o que a gente chama de maré, de cisígia, de águas vivas ou marés vivas. Já quando eu tenho a situação de desalinhamento por completo, o que eu percebo? Que Sol e Lua, ao não se alinharem, formam entre si forças que de alguma forma acabam se anulando. A força gravitacional do Sol com a força gravitacional da Lua. E que isso pode acontecer em duas fases da Lua. A fase da Lua crescente, quando parte dessa face da Lua é iluminada pelo Sol, e a fase minguante, quando apenas parte dessa face da Lua também é iluminada pelo Sol. É o desalinhamento entre esses astros, o cancelamento dessas forças gravitacionais, ou uma menor interação entre essas forças gravitacionais, que faz com que a amplitude das marés acabe se tornando relativamente menor. À medida que eu tenho essa menor amplitude das marés, a diferença entre a maré alta e a maré baixa vai se tornar menor. E isso vai coincidir com o momento de lua crescente e de lua minguante. Repito que é um conteúdo que pouco aparece nos vestibulares, mas que de alguma forma a gente tem que fazer a leitura, tem que fazer os exercícios para melhorar a nossa fixação. E quem sabe aí no momento de revisão, retomar essa parte, caso porventura venha a aparecer. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido bastante ao longo dessa aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.